E aí pessoal, tudo bom? Vinci aqui, deixei esses 3 carinhas aqui pra gente começar falando de uma coisa importantíssima, talvez uma das mais importantes nesse momento em qualquer celular. A gente passou por um período no passado em que para a gente conseguir ter baterias de alta capacidade nos aparelhos, elas precisavam ser tipo uma power bank. Era muito grande e a espessura também era muito grossa. Então, para consertar isso, o que acontecia? Os aparelhos tinham baterias fracas, ruins, que não duravam muito. Aparelhos que tivessem baterias de longa duração geralmente eram tijolos. Isso não acontece mais. A gente já tem aparelhos aí com a espessura legal e que mesmo assim tem a bateria de longa duração. A gente está falando aí de 4.000, 4.500. A partir de 5.000 é que eu acho que os celulares eles já voltam a ficar tijolos. Não sei vocês. E aí depois, conforme a bateria aumentou, o carregador antigo também já não dava conta de carregar aquela quantidade de bateria maior no tempo que a gente estava acostumado. E aí aconteceu isso aqui. Os carregadores foram evoluindo e ficando carregadores super rápidos. Agora, com o lançamento dos carregadores GAN, que são diferentes dos antigos, a gente também já começa a ver uma diminuição de carregadores de alta potência. No caso do Super Dart, que é o que vem no Realme 8 Pro, ainda é um carregador grande, mas isso aqui também tende a diminuir com o passar do tempo. E é pouco tempo que a gente está falando. Então a gente teve o problema do tamanho da bateria aumentando a capacidade resolvido. A gente está vendo já agora a questão do carregador resolvido. O carregador já está carregando absurdamente rápido, mas ainda está grande. Eles já estão resolvendo com o carregador GAN, que já está ficando bem menor. E aí vem a outra parte, que é o que eu quero falar com vocês hoje. Quando eu falei que esse aparelho aqui era muito fino, eu não sei se a galera conseguiu ter noção do que eu estava falando. Mas para te dar uma ideia disso, eu vou pegar isso aqui que é conhecido. Isso aqui é familiar a todo mundo. Um cotonete. A espessura do aparelho é essa, ó. Eu vou colocar o cotonete aqui e vou segurar o cotonete para você ter uma ideia da espessura desse aparelho, que a Realme conseguiu fazer nele. Eu posso dizer com tranquilidade que a questão da espessura das baterias e do peso foi resolvido. Tem um problema que a gente ainda tem. A bateria aumentou, a carga ficou super rápida. Como é que fica a vida da bateria? Desse e de outros com a carga super rápida. Porque isso aí é uma das coisas que as pessoas até hoje continuam reclamando. Ah, o meu aparelho ele não retém a mesma quantidade de carga depois de 2 anos de uso, depois de 2 anos e alguns meses de uso, depois de 3 anos de uso. Essa queixa, ela é frequente. E esse aparelho aqui, usando o sistema da Realme, ele tem uma solução para isso, para fazer a bateria durar muito mais, mesmo tendo um carregamento super rápido. Vamos ver? Quando a gente acessa aqui o menu de bateria dele, dentre as opções, que tem várias aqui, essa aqui, ó, mais configurações de bateria, a gente tem essa função aqui que é fantástica. Para reduzir o envelhecimento da bateria, o telefone aprende sua rotina diária de carregamento, de forma a poder controlar a velocidade de carregamento à noite e evitar a sobrecarga. Perceba o seguinte, a gente gosta de ter carregadores super rápidos para poder usar eles quando a gente, por exemplo, esquecer de carregar e precisa ir ali em casa no almoço rapidinho e quer aquela carga para o aparelho durar o restante do dia. Mas um aparelho como esse, que a gente tem bateria suficiente para durar um dia todo e chegar em casa ainda com bateria, mesmo que seja 20% ou 15%, mas esse aparelho aqui, ele dura um dia todo. A tela dele é de 60 Hz, é AMOLED, a gente tem o modo escuro que não está ativado aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Então você não precisa, na verdade, utilizar o carregamento super rápido o tempo inteiro. Você não precisa acelerar a degradação da sua bateria por causa de um carregador super rápido. Então aqui o que ele vai fazer é basicamente o seguinte, ele vai saber que horas que você vai dormir e que horas que você vai acordar e ele vai soltar a carga para o aparelho em doses homeopáticas para que ele só chegue nos 100% quando você acordar. E não para que, por exemplo, você vá dormir 10 horas, quando der 11 horas, ele já está em 100%, então isso aqui é fantástico. Mas eu vou mostrar alguns recursos extras dessa Realme UI 2.0 que está aqui no Realme 8 Pro, para vocês verem. Fora o padrão do sistema, eu acho que vale a pena mostrar esse tipo de coisa, porque é diferencial no uso das pessoas e apesar do sistema ter características mais de simplicidade, isso não significa que ele deixa de ter várias coisas que ajudam no seu dia a dia que você realmente vai usar
não é só enfeite, e principalmente coisas que vão te dar uma longevidade maior no aparelho, uma preocupação realmente com o cliente. Como a gente estava falando em bateria e energia, eu quero aproveitar para mostrar que o modo escuro dele não é como todos os outros, que é simplesmente ou modo claro ou modo escuro. A gente tem um pouquinho mais no caso da Realme. Se é uma tela de Super AMOLED, utilize sempre o modo escuro se isso for confortável para você, porque isso vai valer a pena em termos de economia de bateria. E observe que a gente tem aqui, ó, alternância automática. Ele muda para o modo claro ao nascer do sol. A gente pode fazer algumas coisas a mais aqui em configurações de modo escuro. A gente tem aqui ajustar a imagem de fundo no modo escuro, ajustar ícones no modo escuro, reduzir o contraste em condições de pouca luz, adaptar os aplicativos ao modo escuro também. E no gentil, vocês estão vendo que está mudando ali a cor de fundo, ele está meio acinzentada nessa gentil aqui, está parecendo um pouco com telas de LCD. Esse aqui, um intermediário, é um escuro, mas ainda não é completamente apagado. Os LEDs aqui ainda estão acesos, e aqui o aperfeiçoado está completamente preto. Veja que já está tudo aqui em modo escuro, inclusive lá em cima também desce em modo escuro. E eu aproveito aqui para mostrar para vocês que as notificações ficam com todos os ícones aqui quando você abaixa, e lá em cima quantas cabem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o pontinho significa que tem mais. Outra coisa que eu gosto bastante, que lembra um pouco o PIP das TVs, mini janelas. Quando você clica aqui, ele tem a opção de janela flutuante, que vários aparelhos já têm, mas tem a de janela minimizada. E aí você está aqui olhando o Instagram, só que ao mesmo tempo você pode estar vendo o que está rolando lá em outro aplicativo. Tem muita coisa que a gente pode considerar besteira, mas que melhora o dia a dia. Por exemplo, você tirou uma foto aqui, aí ele já aparece aqui em cima, ó, um íconezinho ali para você compartilhar, tá vendo? Direto, na própria foto ali ele já aparece o feed inteiro aqui de aplicativos que você pode compartilhar. Na própria foto você tem um dos menus de edição mais completos, tem vários tipos de filtros, ajustes, tem muita coisa, eles mudaram isso aqui, ficou um dos mais completos. Então essa é outra parte também que eu achei bem interessante, que a Realme está evoluindo, que é nessa parte no geral relacionada às câmeras, que era bem pobre, bem simples, acrescentando coisas que não são inúteis. Todas essas coisas que eles estão acrescentando são úteis e vão facilitar ou melhorar o uso do aparelho. Essa aba aqui já foi um dos maiores pontos fracos deles, que é a questão das personalizações. Claro, a gente reclama, mas a gente tem que elogiar também quando a empresa escuta as críticas e depois melhora. Então a gente tem opções aqui de o mais básico, que é trocar a imagem de fundo, mas a gente tem também opções de ícones. Eles vão mudar, estavam arredondados ali, vocês viram? Os ícones estão mudando aqui, olha, mais esses aqui de cima, ó. E a gente tem a opção de personalizar, utilize ícones reformulados de aplicativos. A gente tem até o tamanho do ícone, ó, diminuindo e aumentando lá, tá vendo? Tem gente que não gosta. O nome do aplicativo também, você pode diminuir ou aumentar. Quadradinho. Nesse formato, nesse formato, nesse formato, em primeiro plano ou em segundo plano. De novo, o tamanho do ícone diminuindo. E o primeiro plano ou segundo plano, que é a figurinha que tem dentro da borda do ícone, tá vendo? Estilo de impressão digital, que é quando você vai colocar o dedo ali, tem várias animações diferentes, ó. Vou mostrar todas aqui pra vocês. Até dentro do que a galera reclama, né, que é besteira, mas acha legal, os caras melhoraram. Várias opções de cor, tanto em variações de degradês quanto cores únicas. Eu vou aplicar esse aqui de cores só para vocês verem uma cor única, por exemplo, a cor da Realme, amarelas. Lá em cima desceu tudo amarelado também, tá vendo? Tamanho da fonte e a fonte. Área de trabalho dupla ou privada ou relacionada a um emprego, um trabalho. Nessa opção aqui, clonador de sistema, você pode ter praticamente dois celulares diferentes, que é o que muitas pessoas fazem, né? Usam o mesmo celular e ali eles criam uma área com uma senha para aplicativos ali que eles querem usar só para o trabalho e outra área com outra senha para o uso
diário mais simples. Também fizeram alguns aprimoramentos na ferramenta de captura de tela. Pronto, fez a captura de tela, ele já tem o compartilhamento ali direto. A rolagem também vocês viram ali abaixo. A gente pode regular o tamanho. Tem também modos aqui de especificar a área que você quer, né, da captura que você fez. Isso é bem legal. E você pode também escrever. Aqui em Laboratório Realme, a gente tem uma tentativa de te deixar menos viciado no celular, que é a cápsula do sono, que serve para limitar o uso do telefone para um melhor descanso. Vou clicar aqui só para vocês verem. Durante o período de inatividade, que é esse que você deveria estar dormindo, os celulares eles têm tirado o nosso sono, né? Então aqui você vai configurar a lista de aplicativos que você está permitido de usar nesse período que você deveria estar dormindo. Restringir modificações 1 hora antes do período de inatividade, que é para você não roubar, né, você mesmo. Então é uma tentativa legal. Eu não sei se é algo que funciona para adultos, por exemplo, mas pode funcionar muito bem para você dar um celular desse para uma criança. Pode ter uma função bem útil. E para adultos também, quem sabe, né? Porque tá sendo difícil, viu? Os celulares estão tirando o som de muita gente aí. Por vício mesmo. Eu não gosto, inclusive, da tradução que demonstra ainda estar em andamento, que aparece aqui como ecrã principal, deveria ser tela. A gente tem o modo de uma mão. Toque 2 vezes para bloquear é útil. Elevar para ativar é útil. Toque 2 vezes para ativar a tela é útil. E aqui a gente tem funções relacionadas ao Always On Display, que é uma tela de Super AMOLED, então dá pra gente brincar bastante com isso, né? Você pode escolher o que vai mostrar na tela. Se vai mostrar a bateria, tá lá mostrando, ó, tirou, notificações, data e hora, deixar ela o dia todo ou não. A Realme acrescentou algumas opções relacionadas ao Always On Display, mas nesse aparelho especificamente elas não estão aparecendo ainda. A hora, e que tem várias notificações, a data, a bateria e tudo mais. Uma das coisas que incomoda muita gente é a bagunça nos ícones, a forma como eles ficam espalhados, não necessariamente a ordem, mas como eles ficam espalhados. Só você fazer isso aqui, ó, eles vão se organizar. Na Xiaomi existe aquele recurso de sacudir, ficou parecendo outra coisa, evite as piadas. Mas esse recurso aqui é muito útil. E aí você não quer ter todo esse trabalho aí de ficar arrumando eles, é só você apertar e segurar. Ou joga pra cima ou joga pra baixo. Vou jogar pra cima, ó. Joguei pra cima. Quero jogar pra baixo. Tudo arrumado lá embaixo. Moleza, né? São coisas simples, mas me digam aí o que vocês acharam, se vocês gostaram de alguns dos recursos da Realme UI. Os outros estão lá na câmera. Alguns extras, modos de foto e tudo mais que eu mostrei lá no vídeo sobre comparativo de fotos. É um sistema que está em evolução e é uma evolução que eu estou achando bem rápida e está evoluindo do jeito correto. Está colocando coisas úteis e não está perdendo tempo com firula não. Mas queria saber tua opinião também.